Deus, tá bom? Vamos ler a palavra no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4, no versículo 38 em diante. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e a colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Querida igreja, está aqui diante de nós a palavra de Deus, nos lembrando de um acontecimento na época de Eliseu, na época da escola dos profetas. Esses profetas, irmãos, estavam ali trabalhando, buscando melhorias no aprendizado das coisas de Deus. E nós vemos que mais para trás aqui, mais para frente também, mais para frente no capítulo 6, tiveram ali um problema com um machado que afundou no rio, quando eles estavam construindo, ampliando aquele lugar. Vemos que isso é sinal de que havia prosperidade naquele trabalho, e eles estavam ali, irmãos, um pouco antes desse acontecimento. Quando Eliseu voltou a Gilgal, havia fome ali, a seca tinha se abatido sobre aquele lugar, e os filhos dos profetas estavam sentados diante dele, aguardando instruções. Irmãos, era uma época difícil, uma época em que buscar a Deus, servir a Deus, era desafiador, irmãos. Servir a Deus por fé é desafiador. Não é fácil servir a Deus por fé. Servir a Deus quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando as coisas tudo está dando certo, quando o dinheiro cai na continha todo mês, certinho, sem atrasar, quando a família vai bem, quando tudo vai bem. É bem tranquilo, é bem confortável, mas no meio da adversidade não é. E nós vemos na Escritura o testemunho de muitas pessoas que serviram a Deus em tempos de trevas, em tempos de dificuldade, em tempos de fome, em tempos de perseguição. Irmãos, e nessa passagem que nós lemos aqui, era um tempo de fome. Eles colocaram uma panela no fogo e Eliseu disse: olha, não tem outra opção, faz um caldo de ervas e nós vamos comer isso mesmo, os filhos dos profetas vão comer isso daí. Mandaram alguém ir ao campo colher ervas. Irmão, não tinha nada para comer, não tinha pão, não tinha farinha, não tinha carne, não tinha legumes. Era uma situação de escassez, e saiu um ao campo para buscar ervas. Quem sabe nesta noite, você que está ouvindo essa palavra, também esteja vivendo um momento de escassez na sua vida. Talvez você que está recebendo essa palavra aí, que parou tudo para ouvir o falar de Deus, parece que uma fé apareceu no teu coração dizendo assim: eu vou me assentar aqui e vou ouvir, Deus vai falar comigo. Quem sabe você está passando por um momento de dificuldade, de escassez, mesmo você continuando na presença de Deus, não faltando com seus compromissos. Quem olha para o seu rosto não vê desfalecer. Quem ouve você falar não percebe
a tragédia que você está vivendo, mas Deus é que conhece o teu coração e o teu pensamento. Há virtudes em você. É como os filhos dos profetas que estavam ali para servir a Deus, estando com fome ou não. E assim é você na presença de Deus. Tu és bem-aventurado, bem-aventurada, porque realmente hoje Deus vai falar com você e já está falando. Fica em comunhão aí e recebe essa palavra com alegria no teu coração. Sabe por quê? Porque Deus está anunciando algo novo na tua vida. Um sinal, um milagre. Um milagre haverá de acontecer. Glória a Deus nas alturas. Querida igreja, esse rapaz que saiu para colher as ervas, ele voltou. Mas ele não conhecia direito as ervas que ele saiu a colher. E ele trouxe uma parra brava, e a capa dela estava cheia de uma substância venenosa, e cortou no meio das outras ervas, no meio do caldo, e envenenou assim a comida. A comida começou a ser preparada, aquele alimento estava envenenado. Que coisa, irmãos! Além da dificuldade, além da escassez, além da secura e da falta de recursos, da falta de alimento, ainda o pouco que conseguiu foi envenenado. Foi sem querer, mas foi envenenado. Foi por falta de entendimento, foi, mas foi envenenado. Irmãos, o veneno, ele não olha se a pessoa colocou ali na panela, se ele foi colocado na panela de propósito ou sem querer, não. Veneno é veneno. Veneno a função do veneno é matar, não é verdade? E diz aqui que havia morte na panela, então aquela comida realmente era letal. Alguém que começou a comer aquilo ali já começou a sentir as ânsias da morte. E o que essa palavra tem para falar conosco? Como que Deus vai falar com a tua vida, com a tua causa, com o teu problema? Que ensinamento tem? Que conexão tem você com essa palavra nessa noite? Olha bem, esse rapaz que saiu para colher as ervas e ele não conhecia direito as ervas e colheu ervas venenosas, tem um significado muito grande na nossa vida. Porque muitas vezes tem coisas que vêm parar dentro da nossa casa, tem coisas que vêm parar dentro da nossa vida, tem coisas que nós trazemos para dentro da nossa vivência, que são coisas nocivas, são venenosas, e nós trazemos sem saber, às vezes por simplicidade, às vezes por desatenção, às vezes enganado por alguém, mas trazemos. E vem se aloja aquele veneno dentro de nós, dentro do nosso coração, ou no casamento, ou entre a mãe, o pai e os filhos, ou na sua vida espiritual, na sua consagração. Você ouve uma palavrinha aí dizendo que tal coisa não tem importância, quando pensa que não, você já está dominado por essa coisa que não tem importância, e aí não consegue voltar, não consegue respirar, se vê sufocado no meio de uma luta espiritual, se vê sufocado no meio de uma opressão, quando pensa que não está afastado de Deus, sente que não há vida mais em você. Não foi sua intenção, a princípio, se envenenar, mas por simplicidade, por falta de entendimento, por falta de aprendizado, talvez por desinteresse de aprender, de conhecer, porque o que faltou para aquele que foi buscar as ervas foi conhecimento. Ele não tinha conhecimento. Ele pegou ervas sem saber que ervas eram, trouxe para colocar dentro da panela do alimento ervas que ele não sabia se eram comestíveis. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo que muitas vezes isso acontece na nossa vida espiritual? E isso pode estar acontecendo com você, e talvez é por isso que nesse momento agora o teu coração não está em paz. Talvez seja por isso que nesse momento agora você não consegue se conectar com Deus, ter uma comunhão mais perfeita com Deus. Existe uma acusação em você, existe uma guerra dentro da tua casa, no seio da tua família. A palavra de Deus é símbolo das coisas que nós vivemos aqui na terra,
Deus apareceu, Deus teve misericórdia, e Deus terá misericórdia de você também, mas você precisa entender o porquê que isso está acontecendo, para que não se repita. O Senhor te socorre, o Senhor arranca esse veneno, o Senhor repreende esse mal, quebra essa maldição. Foi pedido na oração aqui, agora eu me lembrei, que foi pedido na oração para Deus quebrar as maldições, quebrar as coisas espirituais que estão oprimindo a vida do povo de Deus. E agora, durante a pregação dessa palavra, vem esse mistério de que esse mal que havia na panela simboliza maldições que você mesmo colocou dentro da tua casa por falta de entendimento. Mas Deus ama você e não quer ver você morrer, e não vai deixar você morrer, não vai perder você para o inferno, para o diabo, não vai deixar seus filhos perecerem, não vai deixar o teu laço desmoronar. O Senhor não vai permitir. O Senhor te diz: eu te sustento pela tua mão, eu te pego pela tua mão direita e eu curo você, eu te saro. Essa palavra é a farinha é o símbolo do trigo, do pão, que faz o pão, que é o alimento. A palavra é o pão da vida, a palavra é Jesus, Jesus é o pão da vida, e o Senhor diz: essa palavra é a farinha que está sendo derramada no teu coração para sanar este veneno maligno que foi lançado aí, porque você, por falta de entendimento, talvez por falta de interesse de aprender, talvez por negligência, você acabou se afastando da comunhão. Mas o Senhor te diz: olha para Cristo, aleluia. Cristo é o pão da vida, Cristo é a tua libertação, Ele é a tua vida. A morte é a morte, mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então olhe para Cristo e terás vida. A morte, não haverá mais morte na panela. E sabe o que é essa panela? É o teu lar, é o teu coração, é a tua vida. Você entendeu agora, né? Você entendeu agora a palavra? A panela é o teu coração, é a tua vida, é o teu lar, a tua casa, a tua alma. Essa morte está sendo repreendida agora, está sendo repreendida por essa palavra, porque Jesus é o pão da vida, e quem olha para Cristo vive. Isso está escrito em João capítulo 3, Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por que a serpente do deserto? Porque por causa da rebelião do povo, Deus enviou serpentes no meio do arraial dos israelitas, e essas serpentes eram venenosas. Eu estou dentro do assunto dessa palavra aqui. Essas serpentes eram venenosas, e elas começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer, e eles clamaram a Moisés. Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mandou Moisés dizer para o povo se arrepender, e mandou Moisés fazer uma cobra de metal e erguer no meio do arraial, e todos que olhavam, e Deus falou para Moisés: ergue aí essa serpente de metal, e todos os que olharem para ela vão viver. Se for picado pela serpente, ao olhar para a serpente de metal, o veneno vai ser estancado e a pessoa vai viver. A morte vai ser repreendida, então vai ser decretado vida. E Jesus disse que do mesmo modo importava que o Filho do Homem fosse levantado no madeiro, e todo o que nele crê vai viver. Então creia em Jesus e tenha vida. Coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar no teu dia. Quando você levantar pela manhã, em vez de ter xingamento nos teus lábios, haja um cântico, haja uma bênção para um filho, para uma filha, para o teu marido, para a tua esposa. Diga palavras de bênção. Deseje um dia abençoado para a tua casa e para o teu lar. Não inicie o teu lar com palavras negativas. Não inicie o dia com palavras negativas, com repreensões, com brigas. Tenha disciplina, porque você está envenenando a tua casa e você não sabe, e agora vive nesse sofrimento, nessa opressão, o diabo te perturbando até de noite na hora de você dormir, não deixa você dormir, te dá sono, você tem aqueles pesadelos terríveis, acorda mais atribulado do que no dia anterior, e aí vai essa bola de neve só crescendo, de tribulações, opressões, tristezas. Ó Deus eterno, santo, glória a Deus nas alturas. Recebe essa palavra aí e conserta a tua vida, a morte na panela. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: olha para mim e tenha vida.
creia na minha palavra e viva, porque o Senhor te diz, eu vou consertar isso que está errado aí. Aí você vai ver que até nos teus negócios as coisas vão dar certo. Onde você colocar a tua mão vai prosperar. Recebe essa palavra. Você vai colocar a tua mão, vai haver bênção ali. Você vai colocar os teus pés e onde você colocar a planta dos teus pés, haverá prosperidade. E o Senhor te diz, no lugar da tribulação eu darei a paz. Aleluia, aqueles corações daqueles homens, filhos dos profetas, estavam tristes, estavam aflitos, estavam desesperados, apreensivos, porque descobriram que estavam comendo uma comida venenosa, clamaram ao homem de Deus, e disse, a morte na panela, homem de Deus, e agora? E ele pegou a farinha, colocou na panela e disse, pode comer agora, que agora está bom. Se essa palavra entrar no teu coração, se houver uma disciplina para você mudar o jeito de fazer as coisas, o Senhor te diz, haverá vida na tua casa, haverá cântico no teu lar, haverá prosperidade na tua vida, haverá, aleluia, bênçãos no teu caminho, o que você fizer vai dar certo, o que você projetar vai acontecer, o que você começar você vai terminar, porque a bênção de Deus estará na tua vida. Abençoe o teu dia, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, não deixe palavras de maldição saírem da tua boca, não deixe, porque ao sair uma palavra negativa dos teus lábios, ela foi processada na tua mente, ela nasceu de uma ideia, ela foi processada na sua mente, ela foi transformada numa palavra, que a tua mente transformou isso numa palavra, o teu cérebro comandou as tuas cordas vocais, a tua língua, a tua boca, e você colocou isso numa palavra, num som, você verbalizou essa ideia que passou por todo esse processo até sair da tua boca. Vigia! Antes que essa palavra seja gerada na tua mente e saia pela tua boca, estanca no meio do caminho, corta esse veneno em nome do Senhor Jesus. É a palavra que está te ensinando, é a palavra que está colocando vida onde há a morte. Então, você está aprendendo agora como cercar, como colocar proteção, como colocar cadeados, trancas, alarmes, para não deixar o diabo minar a tua casa, para não deixar o veneno do inferno entrar no teu lar, na tua vida, nem no teu coração, porque muitas vezes até mesmo dentro do teu coração entra, porque alguém faz alguma coisa e você começa a maquinar o mal e passa a noite inteira pensando mal daquela pessoa, quando pensa que não, o teu coração está todo tomado, todo contaminado com o veneno que nem era, veio de fora. Se você fosse prudente, não deixava esse veneno inundar o teu coração. Então, olha, recebe essa palavra aí agora em nome do Senhor Jesus e aprenda a se converter, aprenda a ser cristão, aprenda a ter um coração bondoso, um coração simples, aprenda que se você olhar para Cristo e seguir o exemplo dele, de como ele tratava as pessoas, de como ele agia, de como ele falava, de como ele reagia, você fizer igual ele, aleluia, glória ao nome do Senhor, você vai ver que não vai ter veneno na tua vida nunca mais. Hoje o Senhor está repreendendo a morte na tua casa, está repreendendo a morte, e você vai poder glorificar a Deus por essa palavra quando vê ela se cumprir nos teus dias. E o Senhor te fala mais, pode ter certeza que o efeito é instantâneo. Coloque em prática hoje e colha os frutos já a partir de amanhã. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque essa palavra está anunciando uma mudança de vida para você. Deus seja louvado. Glória a Deus.